E aí galera, tudo bem com vocês? Para finalizar a nossa parte de titulação, eu quero comentar rapidinho sobre como que é a titulação de um ácido poliprótico. E aí com isso a gente encerra essa parte de titulações, tudo bem? Que é um tópico extremamente importante, como eu comentei, que cai praticamente todo ano no ITA, às vezes na primeira e na segunda fase. Então galera, um ácido poliprótico, como vocês lembram, é um ácido que tem mais de um hidrogênio ionizável. E quando a gente está falando da titulação deles, nós estamos imaginando que nós estamos discutindo uma titulação em que eles vão ter diferentes forças. Então a gente vai ter, de fato, diferentes equilíbrios acontecendo. E o segredo para poder resolver uma titulação desse caso é dividir a nossa titulação em regiões. A gente vai ter uma região para cada um dos equilíbrios. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui fazendo a titulação de um ácido, por exemplo, do ácido fosfórico. Na verdade, o ácido fosfórico vai estar sujeito a três equilíbrios. A gente vai ter um equilíbrio do ácido fosfórico dando de hidrogênio fosfato. A gente vai ter o equilíbrio do dihidrogênio fosfato dando hidrogênio fosfato. E a gente vai ter o equilíbrio do hidrogênio fosfato dando fosfato. Como essas constantes são bem diferentes, e a gente aprendeu lá quando discutiu ácidos e bases, que as constantes de ionização consecutivas sempre diminuem, porque agora eu estou tirando H+ de uma coisa negativa, né? Como essas constantes são bem diferentes, a gente pode interpretar elas como sendo regiões independentes. Da seguinte maneira. Imagine o seguinte. Estou fazendo aqui um gráfico do meu pH pelo volume de base adicionado. Na prática, nessa situação aqui, é como se eu tivesse duas titulações individuais. Quando eu estiver titulando o meu primeiro hidrogênio ionizável, eu vou fazer uma titulação aqui, ó, de 0 até 10 ml. Estão vendo que ele está se comportando como uma curva de titulação? E aqui eu vou ter meu primeiro ponto de equivalência. Quando eu fizer a minha segunda titulação, quando eu for fazendo a titulação do meu segundo hidrogênio ionizável, essa minha titulação vai acontecer aqui entre 10 e 20 ml. Novamente, eu vou ter a mesma cara de um gráfico de titulação, de uma curva de titulação. Vai passar por uma região com cara de tampão e vai ter um pescoço. E depois vai ter uma nova região de estabilidade. Só que tem um detalhe, né? Essas duas regiões aqui, primeiramente, elas têm o mesmo, eles vão gastar o mesmo volume. Por quê? Se eu tenho aqui um ácido tipo H2X, a quantidade de OH- que eu gasto para transformar meu H2X em HX-, obviamente tem que ser a mesma quantidade que eu vou gastar para transformar meu HX- em X2-. Então, meu volume de equivalência vai ter que ser igual. Então aqui eu vou ter um volume de equivalência 1 e aqui eu vou ter o volume de equivalência 2. E eles são iguais. Outra coisa que a gente repara aqui é que eu vou ter dois pontos no meio do caminho. Eu vou ter aqui um ponto em que eu consumi metade do meu primeiro ponto de equivalência, certo? Então nesse ponto aqui quer dizer que inicialmente eu tenho H2X, vou ter aqui inicialmente H2X, e eu estou transformando esse H2X em HX-. Quando eu chego nesse ponto aqui, nesse ponto específico aqui, como a gente já discutiu, nesse ponto aqui, as concentrações vão ser iguais. A concentração de H2X é igual à concentração de HX-. E aí a gente pode calcular então, pela equação de Henderson-Seilbach, que nesse ponto aqui o pH é igual ao pKa1. Aqui eu vou ter um K1, vou ter um Ka2.
E aqui eu vou ter, então, um segundo ponto de equivalência, um segundo ponto no meio do caminho. Nessa situação aqui, agora eu vou ter hx- igual a x2-. Nessa situação, então, meu pH vai ser igual ao pK2. E quem que vai ser o meu pH aqui no ponto de equivalência? No ponto de equivalência eu posso calcular que vai ser o ponto em que a minha concentração de Hx- vai ser máxima. Por quê? Porque aqui, inicialmente, eu estou transformando H2x em Hx-. E aí, então, vai chegar um ponto em que a concentração de H2x é igual à concentração de Hx-, eu continuo transformando H2x em Hx-, e a partir do meu primeiro ponto de equivalência, o Hx- vai passar a ser consumido e vai virar x2-. Então, no ponto de equivalência, esse ponto aqui é o ponto em que eu tenho Hx- máximo. Nessa região aqui que meu Hx-, nesse ponto que meu Hx- é máximo, eu consigo mostrar matematicamente, por uma derivada, né, já que eu estou procurando um ponto máximo, que esse pH aqui vai ter que ser igual à média entre os dois pKs. A média de pK1 mais pK2. Que é uma coisa que a gente vê até intuitivamente aqui pelo gráfico, né? Tá vendo que ele está bem no meio entre o pK1 e o pK2? Então, nesse ponto aqui vai ser o pH do meu primeiro ponto de equivalência. E depois dessa região eu vou ter, de novo, agora Hx- virando x2-. Então, nessa faixa aqui, eu não tenho mais uma quantidade apreciável de H2x, porque ele já foi todo reagido. E a partir desse ponto do meu segundo ponto do meio do caminho, a partir desse meu pH que é igual ao pK2, a minha espécie predominante vai ser o x2-. E quando eu chegar aqui no final da minha curva, praticamente só vai ter x2-, porque todo o Hx- foi convertido em x2-. Então, um gráfico desse, uma curva de titulação dessa, nos dá muita informação. Ela vai nos dar os pKs a partir dos pontos do meio do caminho, os pontos onde a gente tem metade do volume de equivalência, né? Então, a gente pode até escrever aqui para formalizar, né? Que 5 ml é o volume de equivalência sobre 2 e 15 ml também é o volume de equivalência sobre 2, né? Lembrando que cada volume de equivalência aqui é 10 ml. E eu estou interpretando as minhas titulações como sendo eventos individuais. E a gente também consegue informação sobre o meu pH do meu primeiro ponto de equivalência, né? Que vai ser a média entre os dois pKs. Sempre que eu tiver uma solução de uma espécie que seja intermediária entre dois equilíbrios ácido-base, alguma coisa do tipo Hx-, esse cara aqui, ele vai ter uma solução desse cara aqui, onde a concentração dele é máxima, né? Vai ser uma solução em que o pH dela é a média dos pKs. Isso vale sempre. Podem usar isso aí tranquilamente, porque essa é uma aproximação muito, muito boa que a gente tem na química. Então, galera, a gente pode interpretar esse gráfico assim, mas outra maneira da gente analisar é fazer um gráfico um pouco diferente, que é um gráfico de composição. Aqui, de novo, os pontos marcados, né? Então, pH igual ao pK1. Aqui, no meu ponto de equivalência, pH igual a metade, a média do pK1 mais pK2. No meu segundo ponto do meio de caminho, eu vou ter o pH igual ao pK2. E no meu ponto de equivalência, aqui, ó, eu tenho aqui pH igual a pKa2 mais pK3 sobre 2. E agora eu tenho um terceiro ponto do meio do caminho, onde o pH é igual a pK3, e aí eu vou ter uma nova curva de uma nova curva de um novo ponto de equivalência. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem, na verdade, uma titulação de um ácido triprótico, né? Eu tenho 3 titulações. Tenho uma titulação, 2 titulações, 3 titulações. Outra forma de interpretar esse gráfico
é trabalhando com um gráfico de composição. Como funciona o meu gráfico de composição? Eu vou plotar a porcentagem de cada um das espécies em função do pH. De que maneira? Então, de novo, lembrando como a gente falou, eu tenho aqueles três equilíbrios. Eu tenho H3PO4 dando em equilíbrio, dando H+, mais H2PO4-. Eu tenho H2PO4- em equilíbrio, dando H+, mais HPO4-2-. E por último, eu tenho HPO4- em equilíbrio, dando H+, mais PO4-3-. Quando a minha concentração de H+ é alta, todos esses equilíbrios vão estar deslocados para a esquerda, porque o H+ aqui é o mesmo para todo mundo, porque eles estão no mesmo frasco. Então, esse H+ aqui é o mesmo nas três equilíbrios. Todos os equilíbrios vão estar deslocados para a esquerda. Então, quando meu pH é muito baixo, tipo 0, que é uma concentração 1 molar de H+, significa que vai estar, a minha espécie predominante vai ser ácido fosfórico. Então, praticamente todo as minhas espécies de ácido fosfórico e derivados vão estar na forma de ácido fosfórico. Quando o pH começa a subir, seria o equivalente ao adicional H-, esse ácido fosfórico vai sendo consumido. E aí ele vai sendo consumido e virando H2PO4-, de acordo com esse meu primeiro equilíbrio. Então, a minha fração de H3PO4 diminui, enquanto que a fração de H2PO4- aumenta. Como esperado, porque a gente está deslocando esse primeiro equilíbrio, né? Eu estou consumindo H+. Aí vocês poderiam falar, eu não vou formar HPO4-2-, eu não vou formar fosfato? Não. Por quê? Porque se eu jogar OH- numa mistura que tem excesso de ácido fosfórico, o H2PO4- só vai começar a reagir depois que todo o ácido fosfórico tiver sido consumido, porque o ácido fosfórico é mais ácido do que o de hidrogeno-fosfato. Então, praticamente todo esse H3PO4 vai ser consumido, formando H2PO4-. E a gente tem aquele ponto lá em que eu falei, né, em que eu vou ter uma concentração máxima de H2PO4-. Mas repare, até chegar nesse passo, eu também tenho um ponto em que 50% das minhas espécies vão estar na forma de H3PO4 e 50% vão estar na forma de H2PO4-. As concentrações, então, vão ser iguais pela equação de Anderson-Hasselbalch. Nesse ponto do equilíbrio, onde a concentração de hidrogeno-fosfato e do ácido fosfórico forem iguais, isso aqui vai corresponder ao pK1 do meu ácido. Então, todo esse ácido fosfórico vai virar H2PO4-, e se eu continuar subindo o pH, esse H2PO4- vai começar a ser convertido para HPO4-2-, porque a gente está tendo também um deslocamento desse equilíbrio aqui, porque esse meu primeiro equilíbrio já acabou, porque não tem mais ácido fosfórico, todo o meu ácido fosfórico já foi consumido. Então, como eu não tenho mais ácido fosfórico, eu vou olhar agora para o meu segundo equilíbrio. Beleza. Então, o H2PO4 vai sendo consumido, vai formando HPO4-2- e de novo vai ter um ponto em que eles vão se cruzar, vai ter um ponto em que eu vou ter 50% de cada um. Esse ponto aqui, galera, é o pKa2. Esse ponto aí é o pKa2, que é o ponto em que eu vou ter metade de hidrogeno fosfato e metade de monohidrogeno fosfato, de novo pela equação de Henderson-Hasselbalch, né? Beleza. Se eu continuo subindo meu pH, agora eu vou terminar de converter meu H2PO4- em monohidrogeno fosfato. E depois de todo o dihidrogeno fosfato ter sido consumido, o monohidrogeno fosfato vai começar a reagir com a base e vai começar a ser transformado em fosfato. De novo, vai acontecer a mesma coisa, vai ter um ponto aqui em que eu vou ter 50% de cada, e esse ponto aqui é o meu pKa3. Repare então
que eu estou interpretando, na verdade, regiões. Eu tenho aqui uma primeira região em que eu tenho um equilíbrio. Eu tenho aqui uma primeira região em que eu tenho um equilíbrio H3PO4, H2PO4 menos. Depois eu tenho uma segunda região em que eu vou ter um equilíbrio H2PO4 menos, HPO4 3 menos, HPO4 2 menos. E eu tenho uma última região em que eu tenho um equilíbrio HPO4 2 menos, dando PO4 3 menos. E eu posso interpretar essas regiões individualmente, porque um equilíbrio praticamente não vai interferir no outro. Mas uma coisa interessante é que aqui a gente consegue ver bem que, como essas curvas são simétricas, porque a quantidade necessária para consumir 50% do H3PO4 vai ser a mesma quantidade necessária para consumir 50% do H2PO4-, certo? Então, como as quantidades necessárias para consumir as espécies são as mesmas, essas curvas são simétricas. E por elas serem simétricas, aqui fica fácil a gente ver que, de fato, esse cara aqui, esse ponto em que o H2PO4- é máximo, esse ponto aqui é metade do pK1 mais pK2. E aqui eu vou ter também, quando eu tiver o HPO4 2- máximo, eu vou ter aqui também metade pK2 mais pK3. Se você colocar só, por exemplo, se você fizer uma solução de NaH2PO4-, como esse cara é um ácido fraco e também uma base fraca, na prática ele praticamente não vai aumentar a concentração, ele não vai gerar uma concentração grande de ácido fosfórico, nem vai gerar uma concentração grande de hidrogênio fosfato. Ele vai ficar praticamente todo nessa forma aqui. Ele vai praticamente ficar todo nessa forma aqui. Então, se você fizer uma solução desse cara aqui, independente de qual seja a concentração dela, essa solução aqui vai ter pH igual a metade de pK1 mais pK2. Se você fizer uma solução de Na2HPO4-, essa solução aqui vai ter um pH de pK2 mais pK3 sobre 2 também. Beleza? Então, esse gráfico de composição é outra maneira da gente analisar uma curva de titulação. Só que aqui as informações estão mais diretas para a gente. Esse gráfico é às vezes chamado de gráfico alfa, né? Porque o alfa é o grau de ionização. Então a gente está vendo aqui o grau de ionização das espécies. Beleza. Então, continuando, galera, vamos agora ver aqui um exercíciozinho do ITA que discutiu justamente esse tópico. Prova do ITA 2012 falou o seguinte, ó, a figura apresenta o diagrama de distribuição de espécies para o ácido fosfórico em função do pH, que é o gráfico que a gente acabou de discutir. Com base nessa figura, pedem-se qual que é o valor do pK1, pK2, pK3, sendo K1, K2, K3, respectivamente a primeira, a segunda e a terceira constante de dissociação do ácido fosfórico. Então a gente já sabe aqui, ó, o pK1 vai estar aqui. Então, ó, pK1 vai valer aqui mais ou menos 2,1. pK2 vai estar aqui. Então, pK2 vai ser mais ou menos 7,1. E o pK3 vai estar aqui. pK3 vai ser mais ou menos 12,1. Vai ser os pontos em que a concentração do H3PO4 é igual à concentração do H2PO4-, ponto em que a concentração do H2PO4- é igual à concentração do HPO4-, e o ponto em que a concentração do HPO4-2- é igual à concentração do fosfato. Aí ele fala o seguinte, ó, quais são as substâncias necessárias para preparar uma solução tampão 7,4 se eu tiver ácido fosfórico e os sais de sódio, né? Então, seguinte, se eu quiser um tampão 7,4, meu 7,4 vai estar mais ou menos aqui, ó, que é o 7,4 vai estar mais ou menos no meio. Vou fazer aqui com uma linha, fica mais fácil de ver. Meu 7,4 vai estar mais ou menos aqui.
Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Certo? Nessa região aqui, nesse pH, quais são as espécies que importam para o meu equilíbrio? As únicas espécies que me importam nesse ponto vai ser um H2PO4- e o HPO4- Reparem que eu vou ter mais HPO4- do que H2PO4-. E quanto que eu vou ter de ácido fosfórico e de fosfato? Desprezível, praticamente zero. Então, se eu quiser preparar um tampão 7.4, as espécies que eu vou precisar vão ser, os sais que eu vou usar vai ser NaH2PO4 e Na2HPO4. Por quê? Porque o pH que eu quero é um pH próximo ao tampão formado por essas duas espécies. E aí ele quer saber a razão molar das substâncias escolhidas no item B para conseguir o pH de 7.4. Então aqui eu vou abrir aqui a lousinha com vocês para a gente ter mais espaço, mas a ideia é a mesma. A ideia que eu vou ter aqui é o seguinte: eu quero chegar num pH de 7.4. Eu sei que o meu pKa do H2PO4- vale 7.1, que a gente viu pelo gráfico, né? E esse pK é desse equilíbrio aqui, né? Do equilíbrio H2PO4- mais água, dando H3PO4-, ou dando H3O+, mais HPO4-. Pela equação de Henderson-Hasselbalch, a gente sabe que o pH é igual ao pKa mais log da forma básica, a forma básica aqui que é HPO4-, que é a forma ionizada, da forma não ionizada, que é H2PO4-. Então, substituindo aqui, a gente tem que 7,4 é igual a 7,1 mais log de HPO4- sobre H2PO4-. Repare que eu vou ter mais da forma básica do que da forma ácida, o que faz sentido, porque meu pH é maior do que o meu pKa, ou seja, eu já passei daquele ponto do meio do caminho, eu tenho mais base do que a forma ácida. Beleza. Então, se eu subtrair de passado para o lado aqui, vai dar 0,3 igual a esse log. Só que vocês sabem, pessoal, que 0,3 é um log, né? 0,3 é aproximadamente log de 2. Então, ó, log de 2 é aproximadamente log de HPO4- dividido por H2PO4-. Então, portanto, o HPO4, a concentração do HPO4- dividido pela concentração do H2PO4- tem que ser igual a 2. Então, para preparar esse tampão, basta que eu misture o dobro de hidrogênio fosfato em relação a quanto eu colocar Desculpa. Então, para conseguir um tampão nesse pH, eu tenho que colocar o dobro de monohidrogênio fosfato em relação a quanto eu colocar de dihidrogênio fosfato. Para ficar mais bonitinho, vamos colocar aqui como sal de sódio também, né? Então vai ficar aqui, ó, Na2HPO4. Então, se eu colocar o dobro desse cara aqui, eu vou ter o meu tampão pH 7.4. Essa é a minha razão molar, né? Razão molar, então, é 2. E o procedimento experimental para preparar a solução do item B, eu vou ter que pesar as quantidades em massa do sal e dissolver
dissolver em um balão volumétrico com volume igual ao volume total da solução tampão que eu quero preparar e agitar. E pronto, está preparada a minha solução tampão. E é isso, galera. Com isso a gente encerra titulações. E então, boas férias para vocês. E no retorno a gente continua discutindo nosso próximo tema, que vai ser equilíbrios de precipitação. Até mais, pessoal. Falou! Não esqueçam que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar como comentário no vídeo, me mandar e-mail, mandar mensagem, sinal de fumaça, qualquer coisa. Beleza? Agora sim. Falou, galera.